Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar. Aqui Lindomar Galeano. E a partir de agora você acompanha as principais notícias. Café com Notícia. É você bem informado. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e a ministra da Secretaria-Geral de Governo da República do Chile, Camila Vallejo, assinaram nesta terça-feira um memorando de entendimento entre o Brasil e o Chile com a intenção de desenvolver ações conjuntas para promover a integridade da informação dos dois países. A parceria foi anunciada durante a reunião da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. O documento tem entre seus objetivos promover o intercâmbio de conhecimentos sobre políticas públicas e regulação para promover a integridade da informação e defender a democracia, assim como propor abordagens equitativas e inclusivas para aproveitar os benefícios da inteligência artificial. Paulo Pimenta falou sobre a importância de regular esse funcionamento. A necessidade da gente pensar a relação dos países com as plataformas, com a questão da regulação, aspectos que envolvem nuances muito delicadas entre conceitos como liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo a proteção dos direitos individuais de cada cidadão, o combate ao discurso de ódio, a xenofobia, o racismo, a homofobia, como proteger a sociedade de um ambiente sem qualquer tipo de regulação. Essa é a primeira parceria desse tipo na América do Sul e pretende ainda promover iniciativas conjuntas, regulação das Big Techs, combate aos preconceitos em ambientes digitais e à desinformação, que tem impossibilitado o enfrentamento à crise climática. O memorando contra a desinformação firmado entre Brasil e Chile é um primeiro passo para defender a democracia nos dois países e aproveitar a inteligência artificial de forma ética. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, é apontada como principal destino de desejo de brasileiros para passar o Natal. Também conhecida como Dubai brasileira, a cidade aparece em terceiro lugar no interesse dos pesquisados para visitar durante a virada do ano, segundo pesquisa da plataforma Booking. A pesquisa também revelou outros destinos mais populares entre os turistas do país para viajar durante o Natal e o Ano Novo no Brasil. No caso do Natal, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Maragogi, em Alagoas, estão empatados em segundo lugar. Em terceiro aparece Porto de Galinhas, seguida de Arraial da Ajuda, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Recife, Natal e Florianópolis. A pesquisa aponta Florianópolis, a capital catarinense, como sexto destino para o Réveillon e o nono para o Natal. No Ano Novo, Santa Catarina é novamente destaque com 2 destinos. Fernando de Noronha fica em primeiro lugar, seguida de Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto de Galinhas, Maragogi, Florianópolis, Arraial da Ajuda, Salvador, Natal e Recife. Da Rádio Joinville Cultural, Poliana Santos para a Rádio Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou no encerramento da cúpula de líderes do G20 dos legados deixados pelo encontro das maiores economias do mundo sob a presidência brasileira. Depois de um ano inteiro de trabalho e 2 dias de encontro dos líderes, mais de 80 nações concordaram em fazer uma aliança global contra a fome e a pobreza e iniciaram um debate inédito sobre a taxação das grandes fortunas. O presidente Lula ainda falou que o encontro no Brasil conseguiu colocar a mudança do clima na agenda dos ministérios e bancos centrais dos países membros e aprovou o primeiro documento multilateral sobre bioeconomia. Também na área do meio ambiente, Lula destacou a definição de princípios-chave sobre comércio e desenvolvimento sustentável e o compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. Outro assunto citado pelo presidente foi a inclusão da demanda por
por reformas da governança global para tornar, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU mais efetivo e representativo. Lula exaltou o trabalho realizado durante todo o ano em que o Brasil presidiu o grupo. Neste ano, realizamos mais de 140 reuniões em 15 cidades brasileiras. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho. Deixamos a lição de que, quanto maior for a interação entre as trilhas de Sherpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos. Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem que enfrentar. No discurso, o presidente brasileiro lembrou que após a presidência sul-africana, país que assume agora a liderança do grupo, todas as nações do G20 vão ter exercido pelo menos uma vez o comando da associação. Para Lula, essa será uma ocasião importante para avaliar o papel que o Fórum desempenhou até o momento e como deve atuar daqui em diante. É com essa esperança que passa o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Esta não é uma transmissão da presidência comum, é a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África. Agradeço a todos os que contribuíram com a presidência brasileira, em especial as pessoas que trabalharam para viabilizar os resultados que alcançamos. O presidente Lula desejou sucesso ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e lembrou os dizeres de Nelson Mandela, também sul-africano, de que é fácil demolir e destruir e que os heróis são aqueles que constroem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O plano golpista que planejou a morte do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin também previa um gabinete de crise sob comando do general Braga Neto. A investigação da Polícia Federal indicou ainda que o general Augusto Heleno assumiria como chefe de gabinete. As informações foram divulgadas nesta terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizar a operação contra-golpe que prendeu 4 militares e um policial federal. Os detalhes do que seria o gabinete, caso o plano tivesse funcionado, foram encontrados num documento no celular do general da reserva Mário Fernandes. Ele mesmo faria parte da assessoria estratégica. O gabinete golpista teria o objetivo de lidar com a crise que surgiria a partir das ações dos próprios investigados. Outras pessoas são listadas na minuta desse gabinete: militares, policiais militares do Distrito Federal, um promotor de justiça militar e ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, o coronel reformado do Exército, Idenobu Yatabe. Durante o governo Bolsonaro, ele trabalhou na presidência da Empresa Brasil de Comunicação. A assessoria de relações institucionais do gabinete golpista seria ocupada por Felipe Martins, que foi assessor de Bolsonaro na presidência. A reportagem entrou em contato com o coronel Yatabe, mas ele não respondeu. O advogado do general Braga Neto, Luiz Prata, disse que tomou conhecimento da operação por meio da mídia e que precisa ainda ter acesso à petição no STF para uma possível manifestação. A defesa do general Augusto Heleno informou que não vai se manifestar. Felipe Martins também não falou. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A Polícia Federal prendeu 4 militares e um policial federal que teriam planejado um golpe de Estado em 2022. O plano era matar os já eleitos presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin em 15 de dezembro daquele ano para impedir a posse do novo governo. O terceiro alvo dos criminosos era o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a PF, os militares têm formação em forças especiais, os chamados Kids Preto. Um deles é o general de brigada da reserva Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro. Fernandes depois se tornou assessor no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello. Nós tentamos contato com a defesa do general, mas não conseguimos resposta. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. O planejamento, chamado de Punhal Verde e Amarelo, tinha características de plano terrorista, afirmou a PF. Ele detalhava os recursos humanos e armamentos com o uso de técnicas operacionais militares avançadas. Também estava previsto um gabinete institucional de gestão de crise integrado pelos próprios investigados para gerenciar os conflitos institucionais que surgiriam após a execução do plano.
Parte dos investigados participava da segurança no G20, mas o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que não há risco. Não tem nenhum risco. Na realidade, a Polícia Federal, o Exército, os órgãos do Estado têm os seus procedimentos, os seus protocolos internos. E é desta maneira que eles se integram e participam das ações de governo, inclusive nessa ação que diz respeito ao G20. O ministro afirmou ainda que essa investigação mostra que crimes contra a democracia não podem ser menosprezados. E essa investigação precisa levar das últimas consequências para que realmente todos aqueles que atentam contra a democracia sejam identificados e paguem por esse crime, porque a sociedade precisa definitivamente compreender que o crime contra a democracia é algo que não pode ser tolerado. E por isso que a gente não pode falar em anistia e não pode falar em impunidade. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja e deseja que a investigação alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Os alunos da PUC paulista que fizeram ofensas racistas e elitistas contra estudantes da USP, a Universidade de São Paulo, durante os Jogos Universitários, vão responder na justiça pelos atos. Um inquérito policial foi instaurado nesta segunda-feira pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para apurar a conduta dos estudantes agressores. O caso aconteceu no último sábado, durante uma partida de handebol entre alunos da Faculdade de Direito das duas universidades, na cidade de Americana. Torcedores uniformizados da PUC gritaram frases de cunho pejorativo contra estudantes cotistas da USP. Também fizeram gestos com as mãos referentes a dinheiro. Uma das alunas investigadas era membro do centro acadêmico da PUC. Em nota, o departamento informou que ela foi removida do quadro até a conclusão da apuração, considerando a política rigorosa de combate a qualquer comportamento discriminatório que o diretório segue. Já as diretorias das faculdades de direito envolvidas, em nota, repudiaram o que chamaram de lamentáveis episódios e se comprometeram a investigar o caso, visando responsabilizar os envolvidos. Enquanto acontece a apuração, alguns estudantes que fizeram as ofensas já estão sentindo o peso da própria conduta. Escritórios de advocacia, onde eles faziam estágio, informaram o desligamento dos agressores de seus quadros. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Café com Notícias. Vamos ao intervalo e já tem mais informação. Café com Notícias.